Fala, gurizadinha, tudo certo com você? Saudade que eu tava de fazer um vídeo depois de um jogo de Liga dos Campeões. Aqui estamos, estádio Santiago Bernabéu. Acompanhamos esse jogo que era muito importante para o Real Madrid por aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o jogo e sobre, claro, o grande destaque da partida, Vinícius Júnior. Se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa o like, comentários e bora falar dessa partida. Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador em campo, participando de 4 dos 6 gols do Real Madrid na goleada 6-1 para cima do Mônaco. O futebol sempre dá outra oportunidade e a oportunidade o Vini aproveitou. Lembrando que no último jogo ele foi muito vaiado pelo próprio torcedor aqui no Bernabéu, vaiado na escalação, vaiado no aquecimento e vaiado durante praticamente todo o jogo. Pois a nova oportunidade para Vinícius chegou horas depois, nesse jogo da Liga dos Campeões, e ele aproveitou, transformou as vaias em aplausos. Foi eleito o melhor jogador em campo e mostrou o quanto desequilibrante ele é para o Real Madrid, principalmente na Liga dos Campeões. O time de Arbeloa entrou em campo pressionado depois do último jogo, no qual tinha conseguido um bom resultado, mas a gente não tinha visto uma boa apresentação do Real Madrid. Talvez o segundo tempo do último jogo tenha sido bom, mas a primeira parte tinha deixado muito a desejar. Pois o Real Madrid entrou em campo já na velocidade máxima contra o Mônaco, querendo responder ao seu torcedor, depois das críticas ouvidas de forma individual por alguns jogadores, mas em geral por todo o time, depois da última partida no Campeonato Espanhol. E já começou acelerando, vimos Kylian Mbappé abrir o placar logo aos 5, 6 minutos de jogo e a partir daí já vimos um time do Real Madrid querendo explorar as suas melhores características de acordo com o jogo que esse Real Madrid consegue fazer de melhor. É verdade que o Mônaco deu muito espaço para o Real Madrid e o Real Madrid hoje estava com uma intensidade, uma rotação e uma vontade diferente e aproveitou praticamente todos esses espaços. Primeiro gol de Kylian Mbappé e segundo gol também de Kylian Mbappé, e aí com a primeira assistência de Vinícius Júnior no jogo. Foram 2, se a gente olhar pelas estatísticas da UEFA, foram 3 assistências do Vinícius Júnior na partida. Essa primeira para Kylian Mbappé, Mbappé que durante a prévia do jogo defendeu muito Vinícius Júnior, falou muito sobre o quanto ele como ser humano acabou sofrendo as vaias que ele escutou da própria torcida nos últimos dias, e o Vinícius agradeceu o Mbappé, dando assistência e abraçando o francês. Depois disso, destacar os números de Kylian Mbappé, são 11 gols nessa Liga dos Campeões, é o artilheiro da competição em 6 jogos. Ele igualou o melhor registro de Cristiano Ronaldo em uma fase de grupos, ambos com 6 jogos e 11 gols, mas a verdade é que agora a Champions mudou e o Mbappé tem mais uma possibilidade agora na fase de Liga. Mas o Mbappé com números incríveis, 32 na temporada, já são 66 dele na história da Champions. Se imaginava que o jogo poderia ter o mesmo protagonista de sempre, e aí aparece Vinícius Júnior dando uma resposta e indo buscar esse aplauso do torcedor que ele acabou sentindo falta aí nesses últimos dias. Primeira assistência do Vini para o segundo gol do jogo de Kylian Mbappé. Terceira assistência do Vinícius para Franco Mastantuono fazer o seu primeiro gol na Liga dos Campeões, o terceiro jogador mais jovem a balançar as redes na história da Champions com o Real, com mais uma assistência de Vinícius Júnior. Na segunda parte, o Real Madrid continuou acelerando para cima do Mônaco, o Mônaco com muita dificuldade. Nas melhores ocasiões que o Mônaco teve, que talvez tenha sido uma bola na trave, nas outras acabou parando em Thibaut Courtois, e aí a gente viu o Real Madrid acelerar, ir para cima e buscar ainda mais o gol. O gol seguinte, a UEFA contra como uma assistência para o Vini Júnior, mas na verdade é um gol contra que os sites de estatísticas não contam como assistência. A questão da assistência é sempre bastante polêmica. Vinícius Júnior cruza na área, a bola iria para os pés de Arda Güler, mas quem faz o gol é o jogador do Mônaco, portanto, Real Madrid 4-0 no placar, com mais um gol com participação direta do Vinícius Júnior. E aí, a sensação que ficava aqui no estádio é de que estava faltando o gol do Vini. E aí, numa roubada de bola, se eu não me engano foi do Arda Güler no centro de campo, o Vinícius pega a bola e aí ele sente que é o momento dele ir tentar fazer o gol dele, ele vai em direção ao gol,
corta para a direita e chuta no ângulo, um golaço do Vinícius Júnior. E aí, na hora de celebrar, o Mbappé já estava abrindo para o escanteio para ir celebrar. O Vini dá uma volta e vem para o meio do campo para abraçar todos os jogadores do Real Madrid. Todos juntos abraçam o Vinícius, que comemora muito com seus companheiros. Depois vou trazer alguns detalhes da entrevista que a gente fez com o Vini depois do jogo, mas ele diz: todos me apoiaram muito no vestiário nessas últimas horas, foi muito importante para mim. E aí deu para ver como ele foi celebrar com seus companheiros, e depois disso corre para o banco de reservas e dá um abraço apertado em Arbeloa, que talvez tenha sido peça fundamental para a gente voltar a ver Vinícius Júnior nesse nível Vini que a gente viu em 2024, confiando e dando toda a confiança ao Vinícius Júnior, tanto em campo como nas palavras que se dirigiu ao jogador brasileiro nas últimas horas. Depois do gol do Vini, um gol de Jude Bellingham, outro jogador muito criticado, muito vaiado também no último fim de semana pelo torcedor, e aí um gesto polêmico do Bellingham, porque ele faz o gol e comemora fazendo assim. Muitas informações saíram nas últimas horas sobre Jude Bellingham e sobre talvez os seus hábitos, e por isso ele faz isso para responder às críticas que escutou também nas últimas horas. A verdade é que os jogadores do Real Madrid queriam dar uma resposta e deu para ver na vontade de todos eles como eles queriam dar essa resposta. Fede Valverde teve que jogar de lateral, e é que o Vini fez um grande jogo, o Mbappé também, mas foi um dos melhores jogadores em campo, o Fede Valverde. Jogando de lateral direito, o Carvajal até entrou no segundo tempo, mas o titular foi o Valverde. Na lateral esquerda, Camavinga, porque o Arbeloa não colocou o Fran Garcia de titular, o Carreiras estava suspenso, o Camavinga teve que jogar ali, também fez um bom jogo. Um Real Madrid com muito cara de Real Madrid de Ancelotti, aproveitando muitos espaços deixados pelo Mônaco, contra-atacando, atacando constantemente. Foram 25 finalizações do Real Madrid na partida. 5 delas no gol, 5 gols marcados pelo Real Madrid. Então o Real Madrid propondo muito ofensivamente e fazendo um bom jogo defensivo quando o Mônaco conseguia chegar à transição defensiva muito rápida do Real Madrid, com o problema do gol sofrido numa saída de bola totalmente atrapalhada do Real Madrid. Courtois joga para um, que joga para o outro, que tem o Dani Ceballos, perdão pela máquina de cortar que está passando aqui atrás. Dani Ceballos volta para o Courtois, é uma confusão, e aí o Mônaco chega a marcar o gol, porque senão o Real Madrid ia conseguir fazer um jogo quase perfeito, vencendo com 1-0 aí. Mas uma muito boa atuação do Real Madrid para acalmar toda a tensão aqui no Bernabéu, e uma muito boa atuação de Vinícius Júnior, que chegou aos 30 gols na Liga dos Campeões, igualou o Kaká agora como brasileiro na história da Champions, só tem à sua frente com mais gols o Neymar com 43. O Vinícius, que se tornou o jogador com mais assistências com a camisa do Real Madrid na história da Liga dos Campeões, para alguns com 29 assistências, para outros com 30 assistências, aí depende da fonte que você analisar. Segundo a UEFA, nessa Champions, o Vini somou 1 gol e 6 assistências, porque a UEFA conta o gol contra de hoje e um outro gol que o Vini dá uma assistência para o Jude Bellingham, mas não é uma assistência direta, que acaba sendo um rebote, porque a bola bate na trave. A UEFA conta também, então são 6. Na temporada são 7 gols e 10 assistências do Vinícius Júnior, 17 participações em gol do brasileiro, que está voltando a se encontrar nesse ano de 2026, muito pela troca de treinador. Fizemos uma entrevista com o Vinícius para a TNT Sports, na qual ele fala sobre praticamente todos os assuntos. Fala sobre a mudança de treinador, que muitos apontam ele e outros jogadores nessa mudança, e ele fala que foi uma decisão do clube. Fala sobre as vaias que ele ouviu por parte da torcida, fala sobre a questão da renovação. Ele ainda tem 1 ano e meio de contrato mais, né, com o Real Madrid, se a gente for contar, na metade de 2027. E para mim dá a frase, que é uma frase que a gente já escutou muitas vezes da boca do Vinícius, que é: eu quero estar muitos anos aqui. Isso já dá um indício do quanto o Vinícius Júnior gosta de estar na sua casa, como ele mesmo disse, né? O quanto para ele foi muito difícil ouvir as vaias no outro dia do seu torcedor na sua casa, né? Ele até fala num trecho da entrevista: eu sou humano e é óbvio que eu senti, e é óbvio que me tocou, e é óbvio que eu fiquei chateado. Mas o Vinícius Júnior
aproveitou, como eu disse, uma oportunidade. O futebol sempre te dá uma nova oportunidade. E o Vini não demorou muito para aproveitar essa oportunidade. Poucos dias depois de ter saído cabisbaixo do Bernabéu, sentindo que o torcedor já não estava com ele, ele dá a volta por cima, sai de campo como melhor em campo, reencontra o gol no Bernabéu, serve de garçom para os seus companheiros, agradece o treinador e vamos ver se não é uma mudança de chave para um jogador que é extremamente importante. Deixa passar a maquininha de cortar grama. Vamos ver se esse jogo não é uma mudança de chave para um jogador que é extremamente importante pro Real Madrid e também para a seleção brasileira. E vamos ver no caso do Real Madrid se não é uma mudança de chave pro Real Madrid na temporada. Na Liga dos Campeões, o Real Madrid dorme na segunda colocação, ainda pode ser ultrapassado nessa quarta-feira, chega aos 15 pontos, está muito próximo de garantir a vaga direta entre os 8 para não ter que disputar o play-off. O objetivo nessa temporada é não disputar o play-off, porque assim o Arbeloa vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar com o time. Tá só 1 ponto atrás do Barcelona na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. E é um Real Madrid com novos ares depois desse jogo. E vamos ver o que é que o Arbeloa vai conseguir fazer com esse time daqui até o final da temporada. E se o Vinícius Júnior chegou para ficar nesse ano de 2026. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e comentem. Só para terminar o vídeo, passando aqui um ponto bastante pessoal para vocês. Hoje eu acordei o dia não me sentindo nada bem, tava tudo muito... uma energia estranha e eu acho que era para mudar ela de vez, assim, depois desse jogo. É sempre muito legal a gente ver os brasileiros alcançando seus objetivos, né, do futebol europeu. E no caso do Vinícius, que uma história que eu estou acompanhando há muito tempo de perto, assim, é uma história de resistência, de resiliência, de conseguir dar a volta nas situações. E o último jogo realmente me tocou bastante, que tocou bastante todo mundo, né, que acompanha a história do Vini. Porque, repito, os jogadores de futebol não são máquinas, eles sentem as coisas e foi sentido para o Vinícius, ele mesmo reconhece. E conseguir dar a volta numa situação dessas, eu repetia já muitas vezes, né? Acho que se tem um jogador que já nos provou mais de uma vez que consegue dar a volta em diferentes situações adversas, esse cara é o Vinícius Júnior. E hoje, de novo, tomara que tenha sido um ponto de inflexão e que a gente possa ver em 2026 o Vinícius Júnior de 2022, o Vinícius Júnior de 2024. E repito, porque nesse ano de 2026 a temporada termina com uma Copa do Mundo e nós, como brasileiros, estamos muito de olho nisso. É incrível como o futebol sempre te dá outra oportunidade e o Vini soube aproveitar dele hoje. Gente, volto nos próximos dias com mais vídeos aqui no canal e é isso. Um beijo pra todo mundo e bora embora que a Champions voltou e daqui uma semana tem Liga dos Campeões de novo e volto aqui com vocês. Agora eu me despeço com o senhor da máquina de cortar grama, que ele resolveu que ia cortar grama aqui atrás de mim enquanto eu gravava o vídeo. Então é isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.